fazer compras, realizar transações bancárias, trabalhar. O mundo cibernético facilita e dinamiza as atividades do dia a dia. É difícil imaginar a nossa vida sem internet, né, Júlio? Mas esse ambiente pode ser perigoso, afinal os nossos dados e informações pessoais estão na rede. Exatamente, Tomás. Se não tomarmos o devido cuidado, podemos ser vítimas de crimes virtuais. E eles são mais sérios do que parecem. Como podemos definir um crime virtual? Quais são os principais tipos? Quais são as principais dicas de segurança? Hora de responder essas e outras perguntas. Hoje é quinta-feira, 19 de outubro. Está no ar o Espaço PUC. Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC e hoje eu e o Tomás vamos abordar um tema muito importante. Ao navegar pela internet, somos bombardeados por informações de todo tipo. E em meio a tanta coisa, às vezes acabamos nos distraindo com e-mails e anúncios falsos. Pois é, Tomás, conhece aquela? Clique aqui e ganhe um produto de graça. Ou aquela, você foi o vencedor de um sorteio e ganhou um prêmio. Ou aquela outra, o seu nome está sujo no Serasa. Essas são apenas algumas das diversas ciladas da internet. Fora as empresas que podem estar sujeitas a roubos de informações de bancos de dados. Pois é, os crimes cibernéticos crescem no Brasil e se tornam cada vez mais complexos. Confira na reportagem. O mundo cibernético nos traz uma infinidade de possibilidades, afinal, a web é muito vasta, uma terra de ninguém. Mas esse fator pode ser bastante problemático, viu? Os crimes virtuais existem e afetam muita gente. Existem dois tipos, na verdade, de crimes virtuais. Os crimes virtuais, aqueles cometidos que ofendem a própria rede, a própria segurança do sistema de informática, aqueles crimes, por exemplo, que vão violar a segurança do seu computador, do seu e-mail, do seu aplicativo de telefone, e aí essa segurança é vulnerabilizada. E outros tipos de crimes são os crimes comuns praticados no meio virtual. A Elisa Diná, estudante de jornalismo, sofreu na pele, ou melhor, no bolso, os perigos da internet. Ela foi vítima de um golpe no site de compras Mercado Livre. Tudo começou mais ou menos um ano atrás, quando eu estava pesquisando na internet celular para comprar. Sempre utilizei a internet como ferramenta, então para mim era uma coisa muito tranquila. E eu encontrei um telefone no Mercado Livre, não tinha um valor muito diferente, mas gostei do que me apresentaram ali e resolvi comprar. Aconteceu que poucas horas depois que eu efetuei a compra, os vendedores conseguiram hackear o meu e-mail, hackear a minha conta do Mercado Livre e eles mesmos se deram nota positiva no Mercado Livre, confirmaram que eu recebi a compra, sendo que eu tinha acabado de comprar e eu não tinha como recorrer a isso. Então o valor foi debitado, eu perdi todo o acesso que eu tinha a eles e no fim da conta foi um golpe. E olha, o roubo de informações causou muitas dores de cabeça ao universitário. As consequências foram que primeiro eu tive que bloquear o cartão de crédito, por um tempo eu fiquei sem o dinheiro que eu havia feito a compra até ser ressarcida, então houve o bloqueio. Eu perdi a minha conta do e-mail, não consegui recuperar nunca, porque eles haviam feito muitas alterações nela, assim como também perdi minha conta do Mercado Livre. Difamação, calúnia, ofensas, vazamento de dados e informações. Os crimes realizados na internet crescem cada vez mais na sociedade e as ocorrências podem ser registradas aqui, na Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Minas Gerais. Caso os autores tenham, se for uma ameaça, uma coisa no Facebook, se tenha Facebook ou WhatsApp, né, ou Instagram, caso se tenha já esse autor identificado, que se tire uma cópia, que se procure, né, municiar a delegacia, a investigação com o máximo possível de prova. Caso contrário, né, vão ser feitos procedimentos padrão, a nível de se pedir a quebra de sigilo de dados, no sentido de tentar identificar, né, o eventual criminoso, as pessoas, né, que estariam supostamente, né, cometendo uma conduta ilícita. A rede virtual possibilita o anonimato e, teoricamente, fica mais difícil achar um infrator na web, mas algum rastro ele vai deixar. O crime que você apura no ambiente digital, ele requer tecnologias diferentes, forma de abordagens diferentes, acesso a bancos de dados muito diferentes. Você vai ter que ter uma polícia preparada e treinada, e aí a polícia também o desafio para ela de se reinventar nesse número de crimes, e da justiça e por parte da Defensoria Pública, do Ministério Público,
da advocacia, da gente apurar também como lidar no sistema de justiça com essa criminalidade moderna, refinada. Em 2016, cerca de 42 milhões de brasileiros foram vítimas de ataques virtuais, um aumento de 10% em relação a 2015. De acordo com a empresa Norton, o prejuízo total dessas práticas no país foi de 10,3 bilhões de reais. E só aqui em Minas Gerais, segundo a Polícia Civil, o número de crimes cibernéticos cresceu 12%. Foram 592 casos a mais do que em 2016. A prevenção é o melhor remédio. E o delegado Felipe dá dicas de como se defender na internet. Na minha conta privada, eu não posto informações do local que eu trabalho, né? Eu não costumo colocar o meu telefone, né? No caso de menores e tudo, é sempre bom evitar o colégio que a pessoa estuda, né? Mais ou menos quais são as rotinas, por exemplo. A pessoa às vezes tem 2 filhos, aí fala, está horário buscando meu filho na escola, né? Então essas rotinas, essas coisas que não dizem, né? Que não dizem respeito a terceiros, até para não serem condutas, né, conhecidas, né, por eventuais criminosos, né, pessoas que querem se aproveitar disso, eu acho que é sempre bom a gente evitar. A tendência é que o uso da internet cresça cada vez mais e, junto disso, novas maneiras de se cometer crimes no mundo cibernético. Por isso, atenção, navegantes. Tem crescido muito esse tipo de compra virtual, mas também tem crescido muito os golpes e eles estão cada vez mais elaborados. Por exemplo, o meu caso, eu sempre tomei total cuidado e mesmo assim era uma coisa muito bem arquitetada. Então eles conseguiram dar o golpe mesmo uma pessoa experiente e que toma todo o cuidado possível. Não podemos subestimar o mundo virtual. E para falar um pouco mais sobre o assunto, convidamos ao estúdio a advogada Thaís de Abreu Lacerda. Ela é professora do curso de Gestão de Segurança da Informação da PUC Minas. Também contamos com a presença de outro professor do curso, o Ricardo Leocádio. Ele é especialista em segurança da informação. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa. Boa tarde. E professor, a gente viu, né, que o uso da internet cresce cada vez mais, vai ser muito mais recorrente a partir de agora, né? Então, as empresas têm que tomar cuidado com essa segurança da informação e de banco de dados, né? É importante comentarmos sobre o mundo e compras realizadas na internet, porque parece que é uma terra muito difícil ou de muito cuidado. Na verdade, a nossa vida no dia a dia já requer muito cuidado. A gente sai à rua com milhões de riscos inerentes ao dia. E o mundo virtual não é tão diferente sobre isso. Ou seja, nós vamos para uma terra onde, se eu quero me proteger no meu mundo físico, eu vou dotar de meios, como um carro blindado, alguma outra coisa assim. No mundo da internet, nós temos também ter essa mesma conduta, né? Se eu vou comprar em uma loja, um site que requer todo o meu cuidado, eu devo fazer esses cuidados serem prevalecentes. O que acontece, na maioria das vezes, como a gente viu na reportagem, é que nós, por estarmos no mundo privado, talvez do meu computador, do meu celular, nós achamos que está se comunicando só com aquela entidade. E, na verdade, isso está passando por milhões de lugares, talvez do outro lado do mundo, onde alguém pode capturar aquela conversa ou aqueles dados. Então, quando nós falamos que as pessoas caem em golpes, sim, tem pessoas todos os dias saindo para tentar dar golpes em pessoas. É verdade. E neste caso, efetivamente, eles encontram porque sabem que pessoas são mais facilmente atingidas por uma questão de mandar mensagens. Aí eu estou falando muito de e-mail ou SMS, coisa que atinge diretamente aquela pessoa. Diferente do mundo físico, que tem que ser fazendo abordagem de diversos aspectos. Então a capilaridade que a gente fala é muito maior no mundo virtual. Com isso, o que acontece? Eles vão encontrar pessoas mais vulneráveis. Pessoas que, como a gente viu na reportagem da menina, ela acha que tomou todos os cuidados, mas ela tomou os cuidados que ela talvez os conheça. Ela talvez não tomou todos os cuidados referentes ao mundo que ela está entrando. Por que a gente fala sobre isso? Neste mundo de internet, se eu quero manter uma privacidade, eu tenho que fazer elementos para tornar essa privacidade comum. Então, vamos dar um exemplo para todos os nossos telespectadores. Se eu vou fazer compras na internet, eu tenho que adotar de mecanismos que possam me proteger. Quais são os mais usuais que eu tenho atualmente? Eu adoto um procedimento chamado cartão virtual, ou seja, eu vou no aplicativo do meu banco, no meu celular, instalo esse referido aplicativo, ele gera um número totalmente diferente do meu cartão físico que está no meu bolso.
E este cartão só vai ser válido para essa compra nesse valor Legal. e nessa loja. Eu também. Então, esse é um ponto. Mas nem todas as empresas de cartão de crédito ofertam esse benefício. Como é que a gente faz para pessoas que não podem ter, às vezes, ter um aplicativo para isso? Adote um segundo cartão. Tem muitas lojas ofertando cartões. Então, você faz um segundo cartão com valor irrisoriamente mais baixo do que o seu tradicional de compra, sei lá, 200, 300, 500 reais, e este você vai utilizar ele na internet. O que vai acontecer? Você está tendenciando o seu risco a fraudes com menor valor, com menor dispêndio financeiro e, consequentemente, você começa a se proteger. Como eu disse, muitas pessoas estão tentando aplicar golpes na internet, até mesmo lojistas. Mas até mesmo na rua, pessoas, como lojistas físicos, também tentam aplicar golpes. É bem A parecido, diferença é né? que no mundo físico, como o doutor está aqui para explicar, temos leis para atuar e penalizar rapidamente essas pessoas. Então isso desfavorece esse tipo de crime. No mundo virtual, isso já vai Mais potencializar. complexo. Thaís, depois a gente vai falar sobre as leis, Sim. mas quais são os tipos mais comuns de crimes virtuais cometidos? Que a gente tem os também que são cometidos na internet, né? Como Isso. calúnia, difamação. É muito importante que a gente faça uma separação, né? O direito penal, ele a gente chama de razão última. É o último recurso que o direito tem para poder coibir ou para poder tratar determinadas irregularidades no cotidiano da sociedade, né? Então, tem muitas condutas que a gente fala aqui que não são condutas criminosas ou típicas, né? Então, são condutas que são tratadas pelo direito civil, né? Em que há um prejuízo e o prejuízo ele vai ser o quê? Recomposto através de uma indenização, de danos morais, danos materiais. A questão da tipicidade é uma questão mais complexa e a gente está tratando de uma figura, de uma conduta em que a legislação ela é bem mais severa, porque ela vai trabalhar com a questão, inclusive, muitas vezes, né, da sanção privativa de liberdade, né? Nem todos os crimes cibernéticos têm isso, mas existem tipos que têm esse tratamento. Então, é importante que a gente faça essa separação. Se a gente realmente vai falando sobre a questão típica e criminal, né, da internet, a gente vai encontrar dois tipos hoje, que é a figura, o crime próprio e o crime impróprio. O crime próprio é, de acordo com o que o defensor falou, o professor também citou aqui, é justamente aquela conduta que acontece em virtude da tecnologia. Então, por exemplo, na época daquele acontecimento com a atriz Carolina Dickmann, né, todo o país se mobilizou para criar uma legislação que trata exclusivamente de uma conduta que acontece em virtude da tecnologia, que é a invasão de dispositivo móvel. Que inclusive virou nome de uma lei, né? É a Lei Carolina Dickmann, exatamente. Mas existem outras figuras que não são próprias, que existem em qualquer meio, como por exemplo, a injúria, a difamação, a calúnia, a questão do furto, a questão da quebra de privacidade, invasão de correspondência, falsificação de documento, que é a questão do cartão de crédito, que a gente tratou aqui também, que são figuras que acontecem tanto no virtual quanto no real. E que o Código Penal, mesmo sendo de 1940, ele alcança e abrange todas as condutas. Pessoal, a gente esclareceu algumas dúvidas agora, né? Mas agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós continuamos o nosso bate-papo sobre internet e criminalidade. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Espaço PUC. No quadro Repórter PUC de hoje, a conversa é sobre um tipo de crime que cresce cada vez mais no Brasil, o crime cibernético. No estúdio estão dois professores do curso de Gestão de Segurança da Informação da PUC Minas, Thaís de Abreu Lacerda e Ricardo Leocádio. Bom, continuando o nosso bate-papo aqui, né, Tomás? Professor, quais são os fatores que levam as pessoas e empresas a caírem nesses golpes? Talvez uma inexperiência na internet? Eu gosto de dar uma aula de um jeito bem prático e explicativo, que a gente fala que existe sempre um texto e um contexto. Né? As pessoas são susceptíveis a partir do momento que eles estão num contexto. Então, a gente pode ser clássico e falar, eu nunca vou cair num golpe, mas algum dia você está mais fragilizado e aquele contexto vai bater com o seu sintoma, ou com você. Dá um exemplo para um público jovem. Se ela recebe um e-mail na segunda-feira de uma foto de um rapaz bonito, por exemplo, e fala assim, eu sou esse rapaz, fiquei interessado por você na festa e a Patrícia, sua amiga, me deu seu telefone. Clica aqui, vamos conversar no chat. Aquele contexto, se ela for solteira, procurando um namorado, aquele contexto vai tiçar que ela clique naquele botão, vá para um site e aí efetivamente
ela comece a ser solícita, ou seja, a partir daquele momento, a arte de enganar, que é bem dita, começa a fazer o quê? Com que as pessoas efetivamente caiam num tipo de golpe, que forneçam informações que elas efetivamente não queiram. Então, a partir de um contexto, acontece muito isso. Para as empresas, está muito ligado à fragilidade tecnológica que ela os tem. Ou seja, ela está ligada tecnologicamente, mas não se preparou para ter a proteção necessária, como firewall, antivírus, IPS, uma série de palavrinhas, de ferramentas que podem ajudá-lo no dia a dia a não perder os seus dados financeiros, os seus dados de cliente, que é o que vira vira moeda de troca de grande valia na internet. Thaís, existem questões, não sei o termo correto, mas é previsto, né, na lei brasileira algumas leis que servem, né, para tratar crimes cometidos na internet. Mas a legislação ela está sendo modernizada, acompanhando a revolução tecnológica? É muito difícil a se acompanhar a evolução tecnológica. Eu acho que o trabalho é um trabalho de conscientização. Se a gente vive na era tecnológica, é muito importante que tanto as pessoas naturais ou físicas como as pessoas jurídicas, elas passem por um processo que a gente chama de educação digital. Né? Então, como o professor bem colocou, né, se a gente está vivendo um outro momento, desde a infância, quando a gente fala de pessoas naturais, né, de pessoas físicas, a necessidade de você ter um cuidado especial com lida com a tecnologia. Então, hoje, os nossos filhos, né, com 2 anos, 3 anos, eles estão fazendo uso de tecnologia. E isso há a necessidade de um acompanhamento do pai, né, a necessidade de você criar um sistema de acompanhamento de acessos dentro da sua casa. Existem recursos para isso. Quando a gente fala sobre as pessoas jurídicas, né, a questão da empresa, também há necessidade que as pessoas jurídicas, que as empresas se conscientizem que a informação hoje é o bem mais valioso que se tem, muito mais do que o próprio dinheiro, do que o valor. Então, para isso, ela tem que, se ela trabalha com a questão da tecnologia, e hoje é praticamente 100% do nosso empresariado que trabalha com tecnologia, ela tem que se amparar, ela tem que ter uma estrutura de segurança de dados para que ela possa se proteger. Existem normas para cuidar disso? Existem. Mas a partir do momento que o prejuízo foi gerado, dificilmente a norma vai conseguir recompor a situação status quo. Né? Ela vai conseguir, sim, trazer uma segurança para aquela pessoa, né? A questão da pornografia de vingança, a questão, né, da injúria racial, a questão da pedofilia. É um cuidado que a família tem que ter, né, para evitar, né, essa situação. Por exemplo, no Facebook existe um limite de idade de perfil. Muitos pais desrespeitam isso. Né? E depois você pedir a guarida legal, quando você mesmo desrespeita a lei que existe entre as partes, que é aquele contrato ali que muita gente não lê, né, não quer conhecer qual que é o contrato que existe entre você e o prestador de serviço, pode gerar um problema maior para a família e para a pessoa jurídica também. Inevitavelmente, falando de roubo de informações, a gente cai na figura do hacker, né, professor? O hacker é sempre um malfeitor, não, né? Vamos lá, desmistificando a cultura do hacker, né? A gente sempre acha aquele rapaz encapuçado, que trabalha de madrugada. Na verdade, não, eles trabalham ao longo do dia, de 8 às 18, porque se eles trabalharem de madrugada, eles não conseguem roubar ninguém, porque as empresas estão fechadas. Então, aquele romantismo literário que existe, na verdade, ele é só literário. Né? O que acontece é que, nesse tempo, os hackers, né, denominados pessoas que fazem extravio de informações, eles perceberam que, às vezes, fazer um furto presencial, né, ele pode ser preso e trazer uma série de pena. Ele viu no ramo da internet um caminho que ele pode ficar oculto ou dificultar bastante a sua rastreabilidade. Então, o que acontece? É que hackers, talvez de outro país, por exemplo, nos ataquem aqui no Brasil pela nossa conectividade. Então, se eu quiser prender esse hacker que está em outro país, eu tenho que agir conforme a lei daquele país, não é conforme a lei do meu país. E para isso, para que eu identifique, para que eu faça, tem todo um dispêndio tecnológico, todo um dispêndio, às vezes, financeiro, que torna o crime, como se diz, viável. Porque o gasto financeiro para combater o crime é tão superior ao próprio evento do crime. Viável e muitas vezes impune também. Exatamente, impossível. E aí entra o direito internacional, né? Exatamente, O profissional hoje que trabalha na área de tecnologia, né, no direito com a tecnologia,
ele tem que ter esse trânsito, né? Ou seja, conhecer a normatização internacional, entender como é que funciona essa questão, né? Entre estados diferentes, né? Tem que haver um tratado, tem que haver, né, uma reciprocidade para que aquelas leis elas possam ser aplicadas entre os países, né? E muitas vezes a questão da territorialidade ela é uma questão dificultosa no direito à internet. Por quê? Muitas vezes a figura acontece em um determinado território, né? O sujeito está em outro, mas a identificação dele tecnológica está num terceiro território. Então, como bem colocou o professor, a estrutura tecnológica, o empenho do Poder Judiciário, né, e da polícia em fazer o rastreamento, ele é um empenho que demanda algum esforço. Só para exemplificar um pouco mais aí, tem mais uma barreira a ser colocada, que é às vezes a dificuldade da língua. Eu fui ajudar uma empresa uma vez para tirar uma página falsa dela do ar. Ele estava num país de uma língua... A China, por exemplo, né? Onde não temos domínio. Desconhecido. E você tenta traduzir para o inglês e torce para que ele no inglês entenda e conscientize daquele problema. Porque pode ser até mesmo uma instituição financeira do nosso país, mas lá naquele país aquela empresa não tem relevância nenhuma. Então ele não traga aquilo como urgência, ele deixa lá, ele fala, está dando prejuízo, mas não é para mim, é para o outro. Então, ou seja, existe esse cenário e não só o nosso problema com o resto do mundo, como o resto do mundo com o Brasil. Ou seja, a questão de territórios, de leis do mundo inteiro, a globalização tão falada, ela é geral e ela é benéfica para o lado comercial, mas também do lado judiciário, do lado tecnológico, ela tem as suas particularidades no dia a dia. E, pessoal, nosso tempo, infelizmente, está acabando, né, Tomás? Pois é, um assunto muito amplo, né, que rende uma discussão bem interessante. Com certeza. Muito obrigado os dois pela participação. Mas antes de terminar, né, uma dica de cada um para o pessoal de casa, de segurança, para não cair na cilada. O que eu posso falar de forma rápida? Nem sempre tudo que chega a você é verdade. Questione sempre. Como essa empresa me achou? Como essa pessoa sabe os meus dados? E reparem, o texto está sempre escrito de forma genérica, nunca está com seus dados pessoais. Se você for desconfiado de toda a comunicação que chega a você de forma fácil, já é uma boa dica. Acredito que a cautela e a guarida nunca sobram, são sempre essenciais na internet. Com certeza. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês dois e até a próxima. Até a próxima. Amanhã é dia do Espaço CUT, mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 5 horas da tarde e espero por você. E você pode participar com a gente, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar, viu? Na próxima quinta-feira estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá!